Olá, nós estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do Pix Saúde aqui na Pix TV. Sejam todos muito bem-vindos. Programa onde a gente fala sobre diversos assuntos da área da saúde, obviamente, para que você fique bem informado e se inspire a ter uma vida mais saudável. Aliás, esse é o nosso compromisso aqui no Pix Saúde: informar para transformar. E hoje nós vamos falar sobre perda de memória ou esquecimento. Quem nunca teve dificuldade para lembrar nomes de pessoas, números, onde guardou tal objeto, a chave do carro, por exemplo, ou esquecer compromissos? Quem nunca, na verdade? Mas até que ponto isso é normal? Para nos ajudar a entender melhor essa condição, nós recebemos com muito carinho, com muito prazer, o médico geriatra e acupunturista, o Dr. Daniel Reste Rodrigues. Doutor, muito bem-vindo ao Pix Saúde, à Pix TV, e muito obrigada por ter reservado aí um espacinho na sua agenda e estar aqui com a gente. Obrigado, Andréia, obrigado pelo convite. É sempre importante a gente compartilhar informações. Acho que o teu mote do programa, a gente informar as pessoas para que elas tenham uma vida melhor, eu acho que é o grande norte que a gente deveria ter na medicina. Eu sempre digo que talvez o grande papel do médico não seja dar receitas, e seja simplesmente orientar bem as pessoas. A receita é uma forma da pessoa não esquecer a tua orientação. E tu ensinar, né, o que as pessoas têm, para a gente ensinar o que a gente aprende, né? Compartilhar a informação talvez seja um dos grandes papéis da medicina. É verdade, concordo plenamente. Doutor, e para a gente iniciar, então, onde se forma a nossa memória, já que o assunto principal hoje aqui vai ser perda de memória? Então, querida, a questão da memória, ela é complexa, ela tem alguns centros específicos no nosso cérebro, basicamente a memória recente e o hipocampo, mas quase todas as estruturas do cérebro estão envolvidas em gravar conexões. E essas conexões, quando são revistas, são a nossa memória. Então, o grande processo de memorização e aprendizado ocorre ao longo da vida como um todo. A gente tem uma diferença muito impressionante entre a memória cristalizada e a memória recente. E isso é uma questão que se vê de forma marcante nos pacientes com declínio cognitivo, com doenças relacionadas à memória, que são as demências. E aí a gente pode até depois entrar em detalhes sobre os tipos, porque todo mundo relaciona a palavra Alzheimer com demência, mas é um tipo de demência, existem outros tipos, né? Certo. E esse processo, de um modo geral, afeta a memória recente. A memória cristalizada, ela é uma memória que, como o nome já diz, ela está muito arraigada no nosso cérebro. E ela, às vezes, não chega a se perder em fases até bem avançadas dos quadros de demência. Então, às vezes, uma pessoa que tem um quadro de demência avançada, às vezes lembra a roupa que usou no próprio casamento, ou a roupa que um filho, que hoje em dia tem 60 anos, usou no batizado, mas não lembra o que comeu no almoço. Então, eu não lembro o que você contou há 5 minutos. Então, essa é uma questão bem importante das perdas de memória. E essa é uma questão que, às vezes, os familiares acabam tendo como um atenuante, porque a gente sempre vê no carinho, no amor dos familiares, uma forma de atenuar o problema. Eles falam: não, a memória da mãe tá boa, doutor, ela lembra tudo, lembra da roupa que eu usei no meu aniversário de 5 anos. Pois é, mas isso ela não vai esquecer. Né? Isso ela não vai esquecer. Não é que é um agravante, mas é um detalhe que a gente tem que saber. Ela não vai esquecer isso. Mas ela realmente pode estar com bastante dificuldade no dia a dia, na memória do dia a dia. Perda de memória, esquecimento, como a gente falou aqui na abertura, são sinônimos? São sinônimos. Na verdade, o que acontece? O processo todo da gente reconectar as lembranças é chamado de memória ou de lembrança. Então, assim, o que acontece? Quando a gente tem problemas nesse sentido, a gente tem que tentar entender aonde que pode estar a causa, e hoje eu acho que talvez o ponto principal do programa, que eu gostaria muito de focar nisso, Andréia, são os fatores de risco, que são as formas que a gente tem de evitar que se tenham problemas de memória. Porque o que acontece? Hoje, os tratamentos que nós temos hoje para as demências, eles visam retardar a evolução do problema. Não consegue estabilizar e menos ainda recuperar. Isso não existe ainda na medicina, infelizmente. Os tratamentos que a gente tem hoje em dia são tratamentos que são no sentido de lentificar a perda.
Então a gente tem que trabalhar muito, ensinar para as pessoas quais são os fatores de risco. Tem alguns que não são modificáveis, como a idade. Depois vamos entrar em detalhes qual é a idade a partir da qual começa a ficar mais frequente, mas não dá para modificar a nossa idade. Agora, a gente pode modificar a nossa pressão, a gente pode modificar certos estilos de vida. Então, talvez esse seja o grande ponto da gente cuidar da memória, né? Muitos têm memória visual, outros têm memória auditiva. Mas, de qualquer forma, está aí uma forma de a gente ter memória de algo, né, que vivenciou. Como se explicaria essa memória, essa tendência a ter mais memória visual e auditiva? São questões muito individuais, André, são questões realmente muito peculiares de cada pessoa. Mas tocou num ponto que esse eu não posso deixar passar. A gente tem no Brasil, inclusive, ano passado, todos os anos acontece em São Paulo, o Congresso Brasileiro de Alzheimer. É um congresso à parte, não é o Congresso da Geriatria, é um congresso somente sobre estudo e o que tem de novidade, o que tem de pesquisa sobre as demências, e a principal é o Alzheimer. Abrindo um espaço, doutor, porque segundo o Ministério da Saúde e a própria Organização Mundial da Saúde, são mais de 5 milhões em todo o planeta de pessoas acometidas por Alzheimer, e no Brasil mais de 1,5 milhão de pessoas acometidas com essa doença. Então realmente é pertinente falar a respeito. Se estima, até tem umas colinhas aqui com números, acho que números são interessantes, André. Sim, fica à vontade. São números que tem que estar na ponta da língua da gente, mas são números que a gente precisa passar para os nossos pacientes. Para tu ter uma ideia... de certa forma, servir como alerta. Assim, a partir dos 60 anos, 5% da população pode apresentar Alzheimer, 5%. E esse número vai dobrando a cada 5 anos. Então, a partir dos 60 e a cada 5 anos isso dobra. O número que se tem, gente, é que na idade de 85 anos pode chegar até a 50% dos pacientes que apresentam algum grau de declínio, que às vezes você não tem propriamente a demência, mas já tem um declínio das suas funções cerebrais. É bastante, né? E a gente está lidando hoje com uma maravilha da medicina, que é a nossa longevidade. Nós vivemos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, gente, uma bolha que a gente empata com os lugares que mais se vive no mundo. A longevidade do Rio Grande do Sul e Santa Catarina se equipara à ilha de Okinawa, no Japão, que é o lugar do mundo que mais tem centenários, pessoas com 100 anos, ao sul da Itália, a dieta mediterrânea, que faz tão bem, né? Costa Rica, que é um lugar interessante, que é na América Central, mas onde tem bastante centenários também. E a gente, então, aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem essa bênção, que vem através de hábitos nossos, de vida, mas vem através também muito da medicina, cuidando dos fatores de risco que a gente vai falar. Então a gente precisa entender que se a gente vai viver mais, a gente precisa cuidar para viver bem. E aí a gente tem o tripé do envelhecimento saudável, que é a autonomia, tomar suas decisões, independência, que é conseguir mais ou menos levar teu dia a dia sem ajuda, levantar e buscar uma água, levantar e ir ao banheiro sozinho. Parece tão simples. Para quem perde isso, vale mais que dinheiro, gente. E a funcionalidade, que é a gente conseguir fazer as coisas que a gente gosta. Eu sempre caminhava na praia, doutor, agora não vou mais. Um senhor que gostava de pescar, agora não vou mais. A gente tem que manter as funções, as coisas que a gente sempre gostou de fazer. Isso dá alegria à vida. Então a independência, a autonomia e funcionalidade é um tripé que a gente tem que ir construindo e firmando ele ao longo da vida. Porque se a gente resolve cuidar só lá aos 85, complica um pouco, né? Perda de memória é genético? Existe uma estatística que um dos fatores de risco para Alzheimer é a história familiar. Porém, é muito mais marcante a atuação dos fatores de risco modificáveis do que propriamente da genética. Então, se tem alguém na família com doença de Alzheimer diagnosticada através, inclusive, de biomarcadores, que é mais complexo do que o pessoal imagina, o diagnóstico de Alzheimer está para sair no Brasil, ser liberado agora, em alguns lugares já tem, exame de sangue, que pode detectar especificamente a doença de Alzheimer. Nós ainda não temos. Os exames para a doença de Alzheimer específicos são no líquor, que tem que fazer a punção lombar, é um exame complexo, é um exame que tem risco, então a gente não faz em todos os pacientes, acaba sendo um diagnóstico feito com auxílio de exames de imagem, com ressonância. A gente tem os PET scans que veem a função cerebral ativa. A ressonância, por exemplo, é um exame estático, né?
os exames dinâmicos que veem o cérebro funcionando e o consumo da glicose, como que ele está trabalhando naquele momento, eles também acabam nos ajudando nesse diagnóstico. Quando a gente fala em perda de memória, logo a gente imagina no senhorzinho, na senhorzinha, já com uma certa idade, né? Tendo aqueles lapsos sinistros que a gente costuma encarar como uma normalidade da vida, do ciclo vital. Quando se fala em geriatria, a gente imagina que é o especialista, quando se fala em geriatra, que cuida já dos idosos. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Quando procurar um geriatra, a partir de qual idade, se é que teria uma idade própria para isso, e também sobre linkar os temas, né, geriatria com a perda de memória na questão da idade. Então, André, minha especialidade original, que é a acupuntura, sempre lidou muito com a área da saúde em termos de prevenção. Quando eu busquei fazer a pós-graduação da geriatria, isso se somou e dentro da geriatria tem uma parte que é cuidar do idoso, atender o idoso e organizar os tratamentos. É muito comum, a gente pode depois um dia fazer um trabalho, uma entrevista específica sobre a questão da polifarmácia, por exemplo, que é usar mais de 5 remédios. Você não tem ideia quantos pacientes eu atendo que usam mais de 5 remédios por dia e não são 5 comprimidos, são 5 remédios e às vezes cada um é 2 ou 3 vezes por dia. Então você vai ter ali 12, 16, 18 comprimidos por dia que a pessoa toma. Uma superintoxicação. Então, na verdade são necessários às vezes. Eu não estou dizendo que isso não é necessário, mas que a gente tem que organizar. E nem sempre o remédio que a pessoa usou aos 65, ele vai continuar sendo útil aos 85, ou a gente não precisa, ou talvez a gente tenha que adequar a dose. Então é muito importante essa área de atender o idoso e organizar o tratamento do idoso. Talvez seja um dos trabalhos mais bonitos da geriatria. Mas, já tendo essa minha bagagem da especialidade da acupuntura, a pós-graduação da geriatria, me trouxe essa possibilidade de cuidar do processo. E a gente sempre fala o seguinte, a geriatria não é só a medicina que atende o idoso, é a medicina que cuida do processo. E aí a gente tem, no consultório, eu atendo pacientes com 40 anos, atendendo geriatria. É uma geriatria preventiva. Então, esse cuidado e prevenção das doenças relacionadas à idade é fundamental. São duas áreas que se complementam. Elas são um trabalho distinto, mas a via final comum é a mesma, que é o idoso ter uma qualidade de vida adequada. Maravilha. Perguntei isso porque muitas pessoas me perguntaram quando o tema veio aqui à tona, né, para esta edição do PIC Saúde, e ao mesmo tempo, por saber que a Angélica, a famosa Angélica, esposa do Luciano Huck, desde os 18 anos de idade, ela já se consulta com um geriatra, porque na verdade a gente nasceu, a partir do momento que nasceu, já está envelhecendo, né, entre aspas. Na verdade não, começa mais adiante um pouquinho, algo lá em torno dos 14, 18 anos, até lá a gente está ainda desenvolvendo, né? Perfeito. Mas eu, lá na pós-graduação da geriatria, eu estudei com um professor, que eu tenho muito orgulho de ter estudado especificamente, tido aula diretamente com ele, que é uma das grandes autoridades no mundo sobre geriatria. É um médico muito conceituado, ele é de origem japonesa, Dr. Yokio Moriguchi, era o chefe de todo o serviço de geriatria da PUC do Rio Grande do Sul. E o Dr. Yokio, ele dizia uma coisa, que o sonho dele era instalar um ambulatório de geriatria pediátrica. Ou seja, começar realmente desde a infância a cuidar. E ele dizia, quando que vai para o geriatra? Quando sai do pediatra. Chega aos 14 anos, o pediatra diz, olha gente, encerrei meu trabalho, parabéns, está tudo certo, agora você segue a vida. Então você troca de porta, né? Sai do pediatra, vai para o seu geriatra e ter a ideia de buscar a cada fase da vida, obviamente, um jovem de 20, 25 anos, uma mulher de 40 anos, um homem de 40 anos e uma pessoa na maturidade lá com seus 55, cada um tem uma abordagem diferente nos exames que vão ser pedidos, as orientações que vão ser passadas. Mas não deixa de ser um trabalho de geriatria preventiva. Que legal. Doutor, você falou sobre a perda de memória relacionada a várias patologias, né? Quais são as doenças que poderiam ser associadas à perda de memória? Então, eu quase consegui pegar o gancho, mas é tão amplo o assunto, né, André? Tu falaste no início do programa a respeito de memória auditiva e visual. Certo. Talvez um dos grandes pontos que as pessoas ainda não se convenceram é cuidar da saúde auditiva. A perda auditiva, e aí tem um detalhe, gente, que as pessoas têm uma extrema resistência, eu estou aqui com meus óculos, não saio de casa sem eles, a gente não imagina a pessoa que enxerga mal sair de casa sem os óculos.
Quem escuta mal tem pânico de ter que botar um aparelho auditivo. E aquilo muda a vida das pessoas. Multiplica por 10 o risco de demência, um paciente que não escuta. E os idosos, gente, tem uma questão que acontece muito. Eles escutam, mas não entendem. Isso é um tipo de manifestação de perda auditiva. Aí você fala, você está escutando bem? Doutor, escuto tudo. Aí você faz que vai pegar alguma coisa no armário, no consultório, e fala nas costas dele com a voz normal. Não escuta. Ele está enxergando você falar. E aí ele se conecta, faz leitura labial, se esforça para entender. E, na verdade, esse é talvez o fator de risco modificável mais marcante e que a gente mais pode atuar em curto prazo para melhorar e para diminuir o risco de demência no paciente. Certo? Então, talvez esse seja um dos pontos importantes a serem frisados aqui. E aí, claro, um paciente que escuta, mas não entende, ele não acha que está surdo, porque ele escuta. Mas ele escuta as pessoas falando. Se tem um grupo mesmo, aí que não entende nada, várias pessoas falando. Aí lascou. E é muito comum, sabe o quê? Você nota, em reuniões de família, às vezes o idoso fica mais retiradinho, ele não interage mais com o grupo. E Sim. Isso é uma pena, gente, é uma perda. É tão importante a gente ter a experiência, ter as histórias que o avô conta, que um tio conta, a pessoa com idade avançada tem tanto a somar para a gente na sociedade. E se ele não tiver a capacidade de interagir, ele vai se isolar, porque ele se sente mal de estar num grupo em que ele está boiando naquele assunto, né? Então é muito importante, esse talvez seja um dos pontos marcantes. Mas a gente tem as doenças crônicas comuns, pressão alta, diabetes, obesidade, todas essas doenças impactam diretamente no risco de demência. No Brasil, e um dos males dos séculos, que é a ansiedade, também contribui? Então, a ansiedade acho que faz mal para tudo, né? Depois a gente pode até fazer um parênteses sobre a questão do mundo digital criar ansiedade, que talvez seja aí uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. E a gente tem visto, inclusive, idosos, não só jovens, tendo situações aí que a gente se impressiona com o abuso do mundo digital. E isso é um dos grandes criadores de ansiedade, talvez hoje em dia. Verdade. Antigamente, para alguém falar com você, tinha que dar certo de você estar perto do telefone quando a pessoa ligava, né? Isso. Hoje em dia, você está sempre disponível com o celular, com a mensagem chegando, nunca acaba de chegar a mensagem, é sem fim a rede social, então a gente tem que colocar fim. Mas, olha, tá bem, já deixei meus 10, 15, 20 minutos aqui para responder, que eu tinha urgência de responder, o resto eu respondo depois, porque senão não tem fim. Se você ficar ali, aquilo realmente vai indo e aquilo toma todo o seu tempo, né? Optar mais pela vida real do que pela vida virtual, né? Ou tentar equilibrar, né, a situação. Isso é uma questão que nós vamos ter que trabalhar todos nós, né, André? Isso aí é fundamental. Independente de idade. E cada vez mais a gente tem lutado pela inserção digital dos idosos. É inegável, o nosso mundo hoje, o convívio social passa pelas redes, passa por uma inclusão digital. Mas tem que também ter o trabalho de abrir os olhos deles para ter o limite. Porque acontece também, eu estava contando para ti em off, uma paciente minha de 94 anos que a família está passando um trabalho danado, porque criaram para ela redes sociais e ela não sai mais. E chega a visita, ela não sai do telefone, ela não dá bola para visita. Com 94 anos, uma pessoa extremamente funcional, que até pouco tempo atrás tomava conta da própria casa. E hoje em dia está lá, e a gente fala dentro do celular, né? Então tem que ter muito cuidado, mas essas questões ligadas às doenças que envolvem a questão vascular, então pressão alta, diabetes, obesidade, são doenças que têm uma via final comum, que é alterar nossa circulação. Praticamente o cérebro consome 40% da glicose que a gente se alimenta. Nosso cérebro tem 1,5 kg. Um homem de 75, 80 quilos, uma mulher tem um cérebro de 1,2 kg, uma criança um pouquinho menos, pessoas menores. Mas assim, ele representa quantos por cento? Né? 3%, 5% do peso da pessoa e consome 40% da glicose. O cérebro, está dentro do nosso cérebro uma quantidade enorme de sangue todos os dias. E se essa circulação não estiver adequada, não vai chegar para os neurônios os nutrientes e o oxigênio necessário. Então, é muito importante essa questão ligada, a gente ter um cuidado com essas doenças que no dia a dia a gente está aí
quase chovendo molhado falar em pressão alta e diabetes, mas os detalhes que a gente fala a respeito da medicação que tem que ser usada da forma correta, qual é a melhor maneira de avaliar um paciente com diabetes, qual é a melhor maneira da gente chegar numa pressão adequada, e isso vai fazer diferença lá na frente, quando esse paciente tiver mais idade e já tiver com problemas, a gente vai ter dificuldade em recuperar. Para tu ter uma ideia, a pressão alta aos 50 anos, na meia-idade, maturidade, é um grande preditor de dano futuro. E aí não dá para esperar, doutor, eu tenho minha pressão normal, 14, 15 por 9, não sinto nada. Não sente agora, daqui a 15 anos vai sentir e aí vai ser tarde para a gente tentar recuperar. Então, é muito importante a gente agir em cima desses fatores de risco. Tá certo, doutor. Um minutinho só, vou pedir a sua atenção, porque nós vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta com mais Pix Saúde, não sai daí. Você sabia? A memória é uma das funções mais importantes do cérebro. Embora muitos acreditem que há um limite de armazenamento de informações e que quando esse ponto é atingido, não conseguimos mais memorizar, a ciência explica que a capacidade de memorização é flexível. O aprimoramento ocorre por meio de técnicas. Fazer pausas entre as tarefas do dia a dia ajuda a não sobrecarregar a capacidade de memorização. Mas fique alerta, se os lapsos de memória são recorrentes, consulte um médico. Estamos de volta com o Pix Saúde aqui na Pix TV, hoje recebendo o Dr. Daniel Heck, e não Resch, como eu tinha falado, perdão, doutor. Ele que é acupunturista e especialista em geriatria. Para você que deseja interagir com a gente aqui, a sua participação, é claro, sempre muito bem-vinda. Anote aí o WhatsApp 4899183 6722. 991836722, como você também confere na tela. Por falar em participação, agora é a hora do quadro Qual é a Dúvida? Vamos então com a primeira pergunta, telespectador participando conosco no Pix Saúde de hoje. Pergunta na tela, o Gustavo de São José, Santa Catarina. Um abraço para você, Gustavo. Doutor, pode ocorrer falta de memória pelo excesso de informação? E aí? Grande pergunta, Gustavo, obrigado. Pergunta realmente assim que conecta a gente com a realidade da vida atual. A gente está sofrendo com excesso de informação. É um boom, tudo quanto é canto, né? E eu, às vezes, recebo queixa de certos pacientes que eu já conheço há um tempo e que eu sei que eles têm uma questão relacionada à memória, que está tudo certo, que não tem nenhum problema em relação a isso, e eles estão angustiados, mas você vai ver como é a rotina desse paciente, é uma rotina cheíssima. Então, assim, se você leva para o mercado uma lista de compras que está preenchida uma folha de cima a baixo dos dois lados e esquece 4 ou 5 itens, não é porque você é esquecida, porque a lista era muito grande. E da mesma forma é o nosso dia a dia. A gente está realmente recebendo muita informação. Acabei de falar essa questão das redes sociais, mas não é só a rede social. A gente também tem a questão da interação no trabalho, a questão do próprio computador, mesmo fora de rede social, que a gente tem acesso a muita informação. Verdade. E se você começa a buscar, aquilo se torna, às vezes, uma busca sem fim. Então, às vezes, a gente tem que focar o que a gente precisa e manter o foco. É muito fácil, às vezes, a gente perder o foco e quando vê, a coisa se torna fora de nosso controle. Então, o excesso de informação, Gustavo, tu pode ter certeza que isso influencia nos nossos lapsos e nas nossas falhas no dia a dia, quando a gente realmente esquece alguma coisa. Tu falaste no início do programa a questão de memória, esquecer a chave do carro. É uma brincadeira que a gente faz, que na verdade não é o grande problema esquecer onde está a chave do carro. É quando a gente olha para aquilo e não sabe o que é. Aí a memória está ruim mesmo. É verdade, bem lembrado. Temos mais participações. A perda de memória pode ser emocional? José Carlos de Tubarão, Santa Catarina. Olha, amigão, outra pergunta importante. Eu gosto muito sempre da participação dos ouvintes, do pessoal que assiste o programa, porque a gente acaba chegando mais onde está a angústia das pessoas, né? Então é muito legal essa participação. O paciente está deprimido, então ele interage menos, ele fala menos,
ele está mais quieto e daqui a pouco ele começa a ter lapsos e o pessoal acha que ele está com algum grau de declínio ou demência e, na verdade, você chegando a conseguir o diagnóstico e tratar esse paciente, ele recupera a sua capacidade mental porque ele estava vivendo um episódio, um momento de depressão na vida. E essa é uma bandeira que eu há anos defendo, Andréia. O ser humano, o homem mais ainda, ele meio que enxerga um episódio depressivo como uma derrota. E não é, gente. Todos nós temos a chance de, em algum momento da vida, passar por uma situação difícil, passar por situações emocionais que a gente não gostaria de estar vivendo, uma sobrecarga emocional. E aí vem a história do estresse, né? Que estresse não existe em português. Inventaram estresse, botaram E no fim, né? Mas se você olhar no dicionário inglês-português, estresse é sobrecarga. E aí fica mais fácil da gente entender onde que o estresse nos pega. Quem de nós não vive momentos que a gente está na vida sobrecarregado, ou de trabalho, ou emocionalmente com questões que são alheias à nossa vontade, e isso com certeza vai impactar na nossa capacidade mental. Então a gente tem que ter muito cuidado. E um outro gancho que eu quero pegar, André, que você falou no início do programa, a questão da idade, etarismo. Etarismo é preconceito relacionado à idade, e isso existe inclusive na forma de aliviar um pouco o drama de um paciente que de repente está já com um problema de memória e um familiar fala, até mesmo como uma forma de diminuir o drama, fala assim, não, mas é normal, né? Já tem 80 anos, é normal estar um pouco esquecido. E não é, gente, não é. Eu tenho pacientes de 80 anos que trabalham em escritório, tem advogados que preparam ainda as petições, 80 anos, médico trabalhando, você entende? Então não é uma coisa que é normal da idade. Ocorre mais com a idade, mas nunca é normal pela idade. Então a gente sempre precisa buscar o tratamento, buscar um bom diagnóstico, ver se a gente não tem lá. Depois podemos falar também das carências vitamínicas, que são fundamentais para o funcionamento do cérebro e são grandes geradores de doença. Mas a questão da sobrecarga emocional, com certeza, lembrando desse quadro aí da pseudodemência, ligado diretamente à depressão, fundamental essa pergunta. Muito bem, temos mais participação. Tem a Liz de Curitiba, no Paraná. Um abraço para os paranaenses. Tenho trabalhado bastante, doutor, dormindo pouco e me sinto muito cansada. Observo que eu estou meio lenta e costumo esquecer coisas simples da minha rotina. Devo me preocupar? Até que ponto? Olha só, essa talvez seja uma das grandes questões da vida moderna, a qualidade do sono. Que não deixa de não ser também estresse, como você falou, ou estresse. Sobrecarga. Ou sobrecarga. Sobrecarga de trabalho. Sobrecarga, né? Como ela mesma colocou. E ao mesmo tempo, a falta do equilíbrio. Porque analisando e fazendo um resumo bem resumido mesmo de tudo que o doutor falou pra gente até agora, é a gente tentar qualidade de vida, obviamente, mas ir em busca de um certo equilíbrio para tentar dosar aí a falta de memória antes do tempo, digamos. Então, o equilíbrio é tudo, né? E eu sempre coloco para os meus pacientes que vêm muito angustiados. Tu vê, essa nossa ouvinte está angustiada, né? E eventualmente pode ser uma pessoa jovem. E ela precisa trabalhar. Então, assim, é óbvio que o ideal seria ter 8 horas de sono por dia, ter hora para fazer atividade física, para preparar teu próprio alimento, comer com tranquilidade. Mas a gente vive no planeta Terra, né? E no ano 2024, o mundo tem a sua velocidade, tem todas as questões que a gente tem na atualidade. Então a gente sempre tem que tentar, dentro do que o mundo se apresenta e da rotina que a gente é obrigado a enfrentar, as melhores formas de buscar um equilíbrio. Porque é fácil, né? Se tu largar tudo e for viver na montanha, dá para viver tranquilo, mas ninguém consegue fazer isso. Exato. Ou são muito poucos que têm a capacidade. Então a gente sempre tem que buscar orientar nosso paciente dentro da realidade dele a melhor forma de minimizar os danos. E dentro desse caminho, o sono é fundamental. Talvez ela não vá conseguir as 8 horas de sono, mas se ela tiver pelo menos 6 horas de sono, com uma boa higiene do sono antes, gente, celular antes do sono, é uma luz. É como você botar uma lâmpada, uma lanterna em direção aos seus olhos. O cérebro não entende luz elétrica,
O cérebro está lá no tempo das cavernas. Se tem luz é dia e tem que estar acordado para não ser atacado por um predador. Então o cérebro para nós, para o cérebro, se não está escuro não é noite. E aí até você desligar o celular, virar para o lado e querer dormir, não tem jeito, não vai dormir. Ou se conseguir dormir vai ser um sono agitado, porque o cérebro não relaxou. Então o ideal seria a gente não ter tela na última hora e meia antes do sono. É simples? Não é, mas é a busca que a gente tem que fazer, gente. Nós vivemos num planeta que a gente tem aí tudo isso no dia a dia. Então a gente tem que buscar equilibrar e tentar com isso, sabe por quê? Melhora o desempenho. Se ela conseguir fazer isso, talvez ela não vai responder as mensagens do trabalho dela, dos clientes ou dos parentes naquela última hora e meia antes de dormir. Mas amanhã de manhã ela vai estar funcionando melhor e vai resolver melhor os problemas. E melhora tudo, né? Melhora tudo. Até para nós mulheres melhora a pele, como a gente costuma brincar. Cabelo, melhora. sorriso. Revigora. Melhora tudo. Com certeza uma noite de sono bem dormida. Vamos lá, próxima pergunta. Patrícia de Garopaba. Opa! Cidade sede da Pix TV. Um abraço, Patrícia. Fazer uso contínuo das novas tecnologias contribui para que o cérebro fique mais preguiçoso? Tá, então. Só um complemento, né? Uma pergunta a mais para tudo que o doutor já falou aqui. Mas ali ela está tocando num assunto mais delicado ainda, André. Cérebro preguiçoso. Porque assim, por exemplo, as pessoas que já estão com algum grau de declínio, o declínio a gente chama declínio cognitivo leve, é um primeiro passo, quando a pessoa já está com dificuldades, mas ainda não se caracteriza um quadro de demência. Ou seja, ela ainda consegue interagir em sociedade, mas ela está com falhas de memória, ela está com um declínio da função mental. A coisa que mais auxilia a gente a retardar a perda de memória é aprender coisas novas. E aí, por exemplo, a pessoa que fez crochê a vida inteira, faz coisas lindas de crochê. Aí eu falo, vai aprender tricô. Ai, doutor, mas eu não sei fazer, vai ficar feio. Isso não é para ficar bonito. É para você aprender uma coisa nova, criar novas conexões neuronais. E aí, se você bota tudo no chat GPT, na inteligência artificial para criar para você, cadê a conexão cerebral que você cria, né? Tem que cuidar com as tecnologias. Exatamente, perfeito. Vamos lá, tem mais uma pergunta para a gente finalizar esse bloco, então. Temos a Sandra de Curitiba. É muito bom acompanhar vocês com assuntos sempre importantes. Obrigada, Sandra, pelo carinho. A minha dúvida é, demência pode ser hereditária? Sim. De certa forma, já perguntamos, né? Existe um padrão genético que, inclusive, hoje em dia está bem mais acessível. Os exames de padrão genético é interessante, é um exame bem detalhado, mostra um monte de coisas. Nós somos o que se chama de fenótipo, que é o nosso genótipo, os nossos genes, que interagiram ao longo da nossa vida com o ambiente, e cá estamos nós, cada um com a sua vida e com o seu jeito. Certo. Então você não é simplesmente os seus genes. Você, os seus genes e mais a forma como eles interagiram com o meio ambiente. Então, o fato de você ter no exame genético que você tem chance de tantos % de ter uma doença de Alzheimer ou de ter um certo tipo de câncer, não quer dizer que você vá ter. Mas emocionalmente isso pode causar uma carga emocional intensa. Tem que estar preparado para fazer um exame de perfil genético. Então, assim, o que a gente sabe é isso. Existe uma carga genética associada, mas os fatores de risco são preponderantes. Se a pessoa tiver uma carga genética, mas cuidar da alimentação, cuidar da pressão, cuidar do bom sono, da audição, cuidar de tudo isso que eu falei, eventualmente aquela genética nunca vai se manifestar. E outro detalhe rapidinho, tem uma colega, uma médica impressionante, Cláudia Suemoto, ela trabalha em São Paulo, ela tem um banco de cérebros. Em São Paulo, a Universidade de São Paulo, que é a maior universidade da América, ela tem lá mortes que não tem diagnóstico, tem autópsia compulsória pelo governo lá. Então eles têm lá acesso a análises de autópsias, né? 25% das pessoas acima de 70 anos têm lá alterações compatíveis com Alzheimer e que não apresentava nada no seu dia a dia. Era um paciente que não tinha demência de Alzheimer. O cérebro dela tinha alterações celulares, mas ela não tinha nenhum sintoma. Ou seja, o dia a dia é o que a gente vive. A genética é uma parte. Existe a herança genética, mas não dá para se apegar nisso e nem se assustar com o perfil genético. De certa forma, uma boa notícia, né? A gente pode transformar esse gene, digamos assim, essa claro, e evitar a manifestação. Boa notícia. Doutor, agora mais um intervalo, a gente volta rapidinho. Você acompanha na Pix
na Pix TV, o Pix Saúde. E não sai daí porque a gente volta já já. Você sabia? É importante estimular o cérebro para ativar a memória. Fazer atividade física ajuda muito, pois o movimento do corpo atiça os neurotransmissores, aumentando a capacidade de memorização e também a inteligência. Estudos demonstram que pessoas ativas mantêm a memória boa por mais anos. Mexa-se, faz bem para o corpo e para a mente. Estamos de volta, Pix Saúde, falando hoje sobre perda de memória com o Dr. Daniel Heck. Agora a gente pergunta para ele, doutor, como fazer para ter uma memória ativa? Você falava anteriormente sobre a questão vitamínica, que creio que possa influenciar totalmente no bom funcionamento do nosso organismo, não só para termos uma memória ativa. Por exemplo, uma das dúvidas que surge muito e é muito associada quando se fala em perda de memória é a questão da falta, da deficiência de vitamina B12. Procede isso? Procede, André, procede, e a vitamina B12 é importantíssima para os neurônios, para a comunicação entre os neurônios, e a verdade é que a gente vê com muita frequência a carência da vitamina B12 nos pacientes. A vitamina B12 ela é uma vitamina um pouco diferente, a gente sempre pensa em vitaminas e pensa em fruta e verdura, né? Também. Não tem, é na carne. B12 é carne vermelha, não tem no peixe, não tem no frango. Então assim, e é meio demonizada a carne vermelha, é uma pena, porque na verdade é um alimento, um nutriente importante. Tem toda uma questão ligada a questões conceituais, né? Mas a verdade é que é um alimento importante para o ser humano. Mas apesar das pessoas que se alimentam com carne vermelha com uma certa frequência terem o aporte, eles vão receber essa vitamina, o processo que eu digo que é a mágica, que é a absorção dos nutrientes, porque às vezes a gente acha que se você comeu aquilo ali, tá bem, você adquiriu aquele nutriente, e não é bem assim. Tem que ter todo um processo ligado à mastigação, a digestão, que é a gente conseguir desmanchar completamente os alimentos, para aí sim chegar no intestino, que é onde ocorre a mágica, que é a absorção dos nutrientes. E a absorção da B12 é bem complexa, querida, é uma coisa que não é simples, e mesmo pacientes que têm um aporte grande do nutriente, nem sempre vão conseguir ter a biodisponibilidade, que esse nutriente chegar na corrente sanguínea e estar disponível para as células. Então assim, é importante dosar, tem que fazer o exame, não tem outra forma, e aí você vai ver se a gente está em níveis de carência ou não. E a carência de B12, ela é realmente muito importante como forma da gente prevenir a doença de Alzheimer e as demências de uma forma geral. E o que está aparecendo hoje em dia, nas pesquisas mais modernas, é uma outra carência que nós todos temos, que é de vitamina D. Porque a vitamina D a gente leva de graça, né? Uma vitamina que o nosso corpo cria a partir dos raios solares. A natureza é sábia. Porém, a gente tem hoje em dia uma enorme parcela da população que trabalha em ambiente fechado, não vai receber aquele raio solar, e o raio solar que entra pela vidraça não serve, tem que estar com a janela aberta, tá? Às vezes a pessoa mora num apartamento, em cidade grande, quer pegar um pouco de sol, perfeito, mas tem que abrir a janela. Se passa pelo vidro, ele já altera, não cria da mesma forma a vitamina D. Basta 15 minutos diário, mas o horário não é assim. Não é? Não, tem muito a ver com cor de pele e com horário. O horário ideal, olha isso, e a gente tem toda a questão ligada a câncer de pele, que a gente tem que ter o cuidado com o excesso de sol também. Sim. Então todo mundo, hoje em dia, é raro alguém que sai de casa para ficar bastante tempo na rua e não vai passar um protetor solar. Passou protetor solar, não cria vitamina D. Então a gente tem que ter um período do dia em que a gente não vai ter o uso do protetor e vai ficar um tempo no sol. Se a gente vai fazer isso mais cedo, tem que ficar bem mais tempo. Para o sol das 8, 9 da manhã tem que ficar 1 hora. O sol que é apenas alguns minutos, André, é o sol do meio-dia. E é um sol que todo mundo tem medo, porque é um sol muito forte mesmo. Mas eu sempre digo, você bota um boné, bota um chapéu, não precisa queimar o rosto, né? E pega sol nas áreas de pele mais firme, uma pele mais resistente, nos braços, nas pernas. Pessoas com pele bem branca, aquele tom mais branco de pele, 5 minutos é suficiente, André. 5 minutos. Mas é aquele bem branquinho. Um pouquinho mais bronzeado. Eu vou pro sol, já fico um pouco mais bronzeado. Já tem que ficar um pouco mais. Já tem que ficar 10 a 15 minutos. Pessoas com pele um pouco mais morena,
mais ainda. Pessoas de pele negra, eventualmente um tom mais escuro, pode ter que ficar até meia hora nesse sol do meio-dia para conseguir absorver a quantidade necessária dos raios ultravioleta. Na verdade, a cor negra é um protetor solar natural, né? E a gente, quando fica bronzeado, também absorve menos radiação. Eu tenho pacientes que a gente mora aqui numa região tão linda, né? Que ainda tem área rural aqui em Garopaba, é tão legal, né? Então, assim, eu tenho pacientes de toda a redondeza, Laguna mesmo, Paulo Lopes, de Maruí, aqui perto, né? E tem muita gente que ainda tem sítio, que vive e trabalha, tem a sua horta, trabalha no campo. E eles vêm, às vezes, as pessoas hoje em dia têm informação, mesmo quem mora lá no sítio, às vezes sabe que é a questão da vitamina D, e eles vêm com a ideia de que vão ter uma vitamina D boa porque eles pegam o sol. Mas já está bronzeado. E aí não faz vitamina D. Que a pele está escura. Então tem que ficar um pouco mais de tempo. E da mesma forma que com a vitamina B12, gente. Tem que dosar. É um exame simples, é um exame barato. Se você for fazer particular é barato. O SUS fornece. Eu trabalhei 20 anos no SUS, eu tenho um orgulho danado de ter trabalhado 20 anos com medicina de família no SUS. É uma coisa que sempre me deu muito orgulho ter acesso e conseguir atender as pessoas lá na ponta, como a gente fala, né? Atenção básica, que é onde a gente consegue fazer a diferença para o futuro das pessoas, né? E a grande ideia da atenção básica é você cuidar da saúde para evitar danos futuros que vão criar mais custo para o SUS. Então, se você cuidar hoje de um paciente e deixar ele bem, e ele não precisar de um hospital mais adiante na vida, você gastou hoje com o exame, mas você economizou muito mais lá na frente. Com certeza. Então, tá lá. A gente consegue, unidades básicas de saúde, todos os bairros têm hoje em dia, uma beleza, é uma bênção, a nossa rede de saúde do Brasil. E se você pedir para o médico, eventualmente você conversando, ele vai passar a avaliação tanto da B12 quanto da vitamina D. É a famosa frase que nós leigos, né, costumamos falar, melhor prevenir, né? Prevenir do que remediar, já diz o ditado popular também. Então. Vamos falar então de tratamento para a memória. É possível para ter mais qualidade de vida? Você recentemente participou de um congresso, né, onde abordou principalmente a qualidade de vida para que as pessoas venham a ter futuramente, atualmente mesmo, melhor qualidade de vida, uma vida mais saudável, uma vida plena. É isso que a gente busca, pelo menos, né, doutor? Que a gente tenta ir em busca. E essa busca minha de sempre estar aprendendo mais para estar trazendo para os nossos pacientes o que está realmente acontecendo no mundo hoje de melhor conhecimento, porque nem sempre o mais moderno é o melhor. Quando a gente fala em melhor conhecimento, é conhecimento sedimentado, que está nos livros, que está em pesquisas, e isso é muito importante, porque a gente vai estar fazendo pelo nosso paciente o que realmente vai fazer diferença na vida dele. Conhecimento profundo a respeito de, né? Então, e esse congresso, um congresso que eu já vou nele há alguns anos, é um congresso em São Paulo chamado Longevidade Saudável. Quem não quer, né? Então a gente falou no início do programa que a gente tem a bênção aqui de viver numa bolha do mundo que se vive muito tempo. A expectativa de vida das mulheres aqui é 86 anos. A média do brasileiro é 76. Então a gente vive mais. Só que a gente viver mais não basta, a gente tem que viver mais e viver bem. E para isso, para ter a longevidade saudável, autonomia, independência e funcionalidade, a gente precisa estar cuidando desse processo todo. E aí nesse sentido, nesse congresso, agora foi esse fim de semana que eu estive em São Paulo, vieram professores do mundo todo, basicamente falando sobre circulação. Então a gente conseguindo manter uma circulação adequada, cuidando bem do diabetes, cuidando bem da pressão alta, fornecendo os nutrientes adequados para o nosso organismo, a gente vai ter sim a capacidade de chegar mais adiante na vida, de ir mais longe em termos de idade, mas também ainda com funcionalidade, com qualidade de vida. Esse é o grande ponto. E aí eu acho que o grande recado, né, Andréia, é que a gente faça as pessoas entenderem que é hoje que tem que cuidar para amanhã estar bem. Não adianta, eu fico triste quando eu recebo um paciente de idade muito avançada, que é claro que a gente vai ajudar e de um modo geral a gente vai fazer diferença para aquele paciente, vai melhorar a qualidade de vida. Mas às vezes muito menos do que eu poderia se ele tivesse chegado 10 anos antes, 15 anos antes. Porque a gente iria trabalhar no processo e aí ele vai chegar melhor lá na frente. Então talvez essa seja a grande questão, fazer com que as pessoas entendam e assumam essa informação de que o cuidado ao longo da vida é o que nos traz esse benefício futuro. E a gente tem hoje em dia ferramentas maravilhosas. Eu estou completando esse ano 30 anos formados. Parabéns. Agora, em dezembro, 30 anos.
E fora o tempo de faculdade, quase 10 anos de estudo. Então já se vão lá quase 40 anos que eu estou envolvido com medicina. Sim. E quando eu estava na faculdade, gente, o número de remédios para pressão alta e para diabetes era diminuto. A gente tinha 3, 4 remédios para pressão alta, 2, 3 para diabetes. Todos faziam mal, tinham efeitos colaterais terríveis. Então as pessoas tinham muita dificuldade de usar aquilo. Hoje em dia, gente, a gente tem pelo menos, assim, são 5 famílias básicas de remédio para pressão alta. Cada família dessas a gente tem mais de 10 remédios em cada uma dessas famílias, fora as menos comuns em termos de capacidade que a gente tem de lidar com a pressão alta. Então, com certeza a gente vai achar um remédio que vai se adequar bem para aquele paciente, que não vai dar efeito colateral, que vai ser fácil de usar, entendeu? Então a gente consegue hoje, a gente tem hoje mais ferramentas para cuidar bem tanto da diabetes, quanto da pressão, quanto da tireoide, quanto das vitaminas. Mas eu estou lá no consultório, né? Eu preciso que o paciente vá lá me buscar. Ele precisa ir lá buscar essa questão da saúde. E essa abordagem, só para completar, André, essa abordagem que daqui a pouco a gente faz um check-up, eu recebo vários pacientes com essa queixa. Paciente de 50 a 55 anos faz um check-up e o médico olha e diz, tá tudo bem. Sai agora, doutor. Não, tá tudo bem, daqui a um ano você volta. Nunca, gente. Você não pode perder a chance de um paciente que entrou no seu consultório de ensinar coisas para ele. Se o check-up tá bom, legal, vamos falar do sol? Vamos falar de caminhada? Vamos falar de comer bem? Não é porque o exame tá bom que eu só vou dizer para ele voltar daqui a um ano, né? Então essa é a questão, a gente criar esse vínculo com o paciente para ele gostar da saúde. E aí sim. Muito bem, e aí sim, ter longevidade, consequentemente qualidade de vida, mais saúde. E pelo que eu entendi, é dar o primeiro passo, né? Não importa, não esperar ter alguma coisa, mas sim tomar a decisão, a iniciativa de ir em busca de uma vida melhor. Tem um ditado, lá do tempo da minha primeira especialidade da acupuntura, ditado dos chineses, aqueles ditados que tem uma pitada de sarcasmo. Esperar ter sede para cavar um poço pode ser meio tarde. É por aí a medicina, a gente tem que pensar antes. Sábias palavras. E assim, então, a gente encerra esta edição do Pix Saúde. Doutor, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada, de verdade, por ter compartilhado aí tanto conhecimento com a gente, né? Eu aprendi muito. Eu espero que você aí de casa também tenha aprendido muito com os esclarecimentos do doutor Daniel Heck, nosso convidado de hoje aqui no Pix Saúde. Para encerrar, a gente deixa a citação também do ator inglês Jeremy Irons, do filme Máquina do Tempo. Certo dia ele disse, todos nós temos nossas máquinas do tempo. Algumas nos levam para trás, são chamadas de memórias. Outras nos levam para frente, são chamadas de sonhos. Assim, então, a gente encerra o Pix Saúde de hoje. Um abraço e até a próxima.